Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Série A2, a rodada de quarta-feira não foi legal para os clubes da região. No Vale do Paraíba, o 15 de Piracicaba empatou com o Taubaté 1-1. O Inhoquim permanece na sexta colocação com 19 pontos. O Taubaté é o 12º com 13 pontos. Em Limeira, a Inter perdeu para o Osasco Sporting e comprometeu a classificação à próxima fase. 3-1 para o time da Grande São Paulo. Os limeirenses ocupam a 13ª posição com 13 pontos. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Uma ótima quinta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. A Ponte Preta conheceu o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. A Macaca enfrenta o Guarani. Calma. É o Guarani de Bagé, que ontem eliminou o Caxias em pleno estádio Centenário. O jogo ainda não tem data para acontecer, mas a Ponte Preta vai ser a mandante no duelo. Jogo único. Quem vencer avança. Em caso de empate, decisão nos pênaltis. Ontem, a Ponte apresentou os gringos com dificuldades ainda no português. Eles falaram em quem se espelham e também esperam fazer uma trajetória de sucesso com a camisa da Macaca. Pela Série A3, a região tem muito o que comemorar. Em São Bernardo do Campo, o União Barbarense derrotou os donos da casa por 1-0. O Leão da 13 voltou ao bloco dos classificados na 8ª posição com 13 pontos. Outro resultado positivo foi do Rio Branco, que derrotou a Francana fora de casa 1-0. O Tigre subiu para o 11º lugar, 10 pontos. Itaperense Rio Claro fecha a rodada hoje às 7 horas em Itapira, e final de semana tem Rio Branco e União, hein? Tem clássico aqui da região no sabadão à tarde. E agora o destaque do futebol paulista: ninguém para o Palmeiras, Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1 na Arena Barueri e se manteve na liderança do Brasileirão. O Alviverde contou com um gol de Vitor Roque de pênalti e outro de Alan ainda no começo da partida, além das defesas de Carlos Miguel na reta final do confronto para garantir o triunfo. O São Paulo também venceu e segue na cola do rival. Mesmo usando reservas, o tricolor foi capaz de bater o Coritiba fora de casa por 1-0 com um gol de Cauli. Já o Corinthians empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte, 1-1, graças a Choca no fim do jogo. Hoje, às 7 horas da noite, o Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro. Liga dos Campeões, 4 jogos fecharam os playoffs. Em Paris, o PSG empatou com o Mônaco em 2-2, carimbou a vaga. Em Turim, a Juventus fez 3-0, levou o jogo para a prorrogação, perdeu um gol bizarro que seria o 4-0, tomou 2 do Galatasaray, 3-2, vitória da Juventus, mas eliminada porque no agregado acabou perdendo, né? No agregado, o primeiro jogo foi 5-2 pro Galatasaray, 7-5, então no geral pro time turco. Em Madrid, o Real Madrid venceu o Benfica, 2-1 com direito a gol de Vinícius Júnior. Classificação do Real Madrid. Na Itália, a Atalanta fez 4-1 no Borussia Dortmund, também se garantiu nas oitavas. Amanhã, às 8 horas da manhã, o sorteio da próxima fase da Champions. Vexame na Copa do Brasil. Destaque do Guarani, Antônio Lupe. Vexame porque o Bugre foi eliminado pelo Castanhal nos pênaltis ontem à tarde pela segunda fase da Copa do Brasil. Eliminação que deixa o Guarani fora da competição, sem os R$950 mil de premiação e com uma indefinição gigantesca a respeito do futuro do técnico Matheus Costa, que em entrevista coletiva lamentou a eliminação e agora só resta a Série C do Campeonato Brasileiro.
mais de um mês de paralisação antes da estreia na Série C, que está prevista para a primeira semana de abril. O Bugre enfrenta o Maranhão fora de casa. Recopa Sul-Americana, Flamengo e Lanús decidem hoje o título da competição. A partida será às 9:30 da noite no Maracanã. Os argentinos têm a vantagem do empate porque venceram a primeira partida pelo placar de 1-0. Mais destaques aqui no CBN Esportes com o Fábio Scheibe, até porque ontem tivemos situações distintas na Libertadores para os times brasileiros. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, na segunda fase da pré-Libertadores, o Bahia acabou sendo eliminado ao vencer. Ontem venceu o O'Higgins do Chile, mas levou a decisão para as penalidades, acabou perdendo nos pênaltis 4-3 para o time chileno. Everton Ribeiro acabou perdendo a última cobrança, o que decretou a eliminação do Bahia de Rogério Ceni. Já o Botafogo se classificou, fez 2-0 para cima do Nacional do Potosí da Bolívia, devolveu o placar, tinha perdido por 1-0 fora, marcou mais um gol, fez 2-0 e agora encara o Barcelona de Guayaquil na terceira fase, a fase antecedente aí à fase de grupos da Libertadores da América. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O assunto hoje aqui para nós não poderia ser outro a não ser o Guarani, né? Que foi mal, não fez uma boa jornada ontem diante do Castanhal, deixa a torcida frustrada. Eu acho que parte do planejamento vai por água abaixo, né? Porque o Guarani tinha condições sim de avançar, de repente mais 2, 3 fases da Copa do Brasil e não só engordar o caixa, mas ganhar espaço no cenário do futebol brasileiro. E nós vamos discutir muito o que foi a eliminação bugrina. E ontem também, Júlio, foi um termômetro do que vai ser a Série C, tá? A Série C é daquele jeito, gramado ruim, adversário baixando o porrete. Então, se não tiver atitude, se não tiver competitividade, não vai chegar. Então fica o sinal de alerta. Eu acho que cabe reflexão sobre os acontecimentos ontem em Castanhal para que o Guarani possa aí ter tranquilidade na preparação, porque um longo período agora, e cumprir o objetivo dentro da Série C. Mas foi mal, o Guarani envergonhou a sua fanática torcida. Muito bem, liberando as participações pelo nosso WhatsApp 991869070. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. A chuva chegou, rapaz, hein? Ah, meu amigo, essa chuva, Santa rapaz, Clara, cuidado, clareou, hein? A região está sendo muito prejudicada pelas fortes hoje chuvas. Um caos, né? Sumaré, Paulínia, onde mais que teve? Hortolândia, né, também. Felipe Pereira trouxe o cenário completo hoje aqui no CBN Campinas e mais atualizações na programação da CBN. Olha, toma cuidado para você que tá aí nas estradas, principalmente, né, Júlio, da região, que vai aí nessas cidades. Aqui no Jardim São Gabriel, ela vem de forma intensa. Impetuosa, né? É, um bom termo que você usou também. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h14. CBN Esportes Campinas. Está chegando o Fórum Agenda Piracicaba 2026, com o tema Ciência e Inovação como alavanca do desenvolvimento. O fórum ocorrerá no Engenho Central, em Piracicaba. O agenda é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então já se inscreva em agendapiracicaba.com.br e garanta a sua participação. Fique ligado, em breve mais informações. Realização EP Eventos. Apoio Prefeitura de Piracicaba. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Marquentino chegando com informações do trânsito aqui na CBN Campinas. Bom dia pra você, Marião.
Fala, Júlio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, você estava destacando a condição da chuva, Júlio. O nosso ouvinte ainda encontra reflexos pela região. Tem um bloqueio na rodovia Campinas-Montemor, na região do quilômetro 7, para seguir em direção de Campinas. Bloqueio, na verdade, um pouquinho mais à frente, a altura ali do quilômetro 6.800, mas na altura do quilômetro 7 tem um desvio para a pista marginal, e aí o nosso ouvinte consegue acessar a Campinas-Montemor mais à frente através da região do quilômetro 6. Esse bloqueio, por conta, então, de reflexos da chuva, tem problemas na pista da rodovia. As equipes da Rodovias do Tietê já atuam lá pelo local, só que ainda não há uma previsão de liberação da pista. Então, se você vem em direção de Campinas, tem que seguir ali pela marginal, na região do quilômetro 7, e dá para acessar também a Campinas-Montemor mais à frente, através da região do Jardim Malta, e aí o nosso ouvinte até sai do trecho de lentidão. Então, seguindo ali já para acessar a rodovia na região do quilômetro 5, é a opção melhor nesse momento. No sentido contrário, para quem sai de Campinas, vai em direção de Hortolândia e Montemor, aí a pista está liberada, o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Falando também da Alix da Cunha, o nosso ouvinte encontra boas condições, tanto para acessar Campinas-Montemor, quanto para seguir em direção do centro de Campinas. Mais cedo a situação estava complicada na Alix da Cunha por conta de um acidente que teve entre um ônibus e um carro, mas agora a pista já liberada, o nosso ouvinte já segue aí sem problemas. Chamando a atenção também, né, Júlio, por conta das pistas molhadas, então redobre a atenção quem está passando, por exemplo, na região do São Gabriel, pela Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, e a gente observa também já a pista molhada pelo anel viário Magalhães Teixeira, atenção nos dois sentidos, já na região do Trevo de Valinhos. Júlio. Atualizações importantes, né? E repito aqui, né? Todo cuidado redobrado neste momento, principalmente se você está em região que neste momento chove, né? A chuva tem sido traiçoeira na nossa região também, complicando inclusive o trânsito. Mário, microfone aberto para você, você volta na programação aqui da CBN. Até a próxima. É isso, Júlio, até mais. Midea e Carrier tem soluções de climatização para sua empresa e seu negócio. Chame a loja Midea Carrier e conheça. WhatsApp 0800 555 4466. Germânica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas na Mini Germânica. É hora de sair de Mini Zero com condições especiais pensadas para você. Modelos com taxas a partir de 0, valorização do seu seminovo e Mini Next. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Germânica. Acesse germanicamini.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Está chegando a Agenda Piracicaba 2026. O evento terá este como tema: ciência e inovação como alavanca do desenvolvimento, reunindo a sociedade civil, poder público, academia e o setor produtivo com foco no desenvolvimento regional. O fórum ocorrerá no Engenho Central. O Agenda é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então, já se inscreva em agendapiracicaba.com.br e garanta a sua participação. Agenda Piracicaba 2026. Fique ligado, em breve, mais informações. Realização EP Eventos. Apoio Prefeitura de Piracicaba. CBN Esportes Campinas. Estamos
Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos acionar Gabriel Dudziak com a rodada do Campeonato Brasileiro do Diz. Em um duelo que poderia valer a liderança do campeonato, o Palmeiras entrou forte nos primeiros minutos diante do Fluminense na Arena Barueri. Aos 6 minutos, Vitor Roque invadiu a área e caiu após contato com o goleiro. Na cobrança de pênalti, o próprio centroavante abriu o marcador. Pouco depois, Alan pegou a bola no meio de campo, carregou e ampliou para 2-0. Somente na reta final do primeiro tempo é que o Flu entrou no jogo, mas foi suficiente para descontar com a Costa. Na segunda etapa, os dois times tiveram oportunidades. O Palmeiras mandou 2 bolas na trave, o Fluminense 1, e ainda parou no goleiro Carlos Miguel em 2 chances. Ninguém, no entanto, mexeu mais no placar, o que deu a vitória por 2-1 e manutenção da liderança aos palmeirenses. Em coletiva, o técnico Abel Ferreira exaltou o início de jogo alviverde e enalteceu a qualidade da partida. Para quem gosta de espetáculo, para quem gosta de futebol, na minha opinião, foi um jogo aberto o tempo todo. Sim, o nosso adversário podia ter marcado, mas o Palmeiras também podia. Nas oportunidades que criou, mandámos 2 na trave. O São Paulo é o segundo colocado. No Paraná, o tricolor usou muitos reservas contra o Coritiba e, embora tenha tido dificuldades na primeira etapa, saiu na frente no segundo tempo com o recém-contratado Cauli em pênalti. Após o gol, o Coxa veio com tudo para buscar o empate e, embora tenha pressionado, pouco bateu para gol. Para o técnico São Paulino Hernan Crespo, a vitória por 1-0 mostra como a comissão técnica pode contar com um grupo de jogadores. Demonstraram que merece jogar, que merece espaço, que não é fácil chegar aqui e jogar do jeito que São Paulo jogou, com a personalidade, com a coragem. Já o Corinthians empatou. Depois de sair atrás contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o alvinegro viu o adversário ter oportunidades e até marcar um gol que foi anulado pela arbitragem. Mesmo assim, na reta final do segundo tempo, o Corinthians ficou com 1 a mais e logo na sequência chegou ao empate com Choca. Final 1-1. Na visão do técnico Dorival Júnior, foi um jogo de tempos diferentes. Um primeiro tempo um pouco instável, um segundo tempo muito melhor e merecendo o resultado que tivemos. Hoje, às 7h, o Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro. Neymar deve ser titular novamente. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Gabriel Dudziak, então, trazendo todas as informações. Vamos por ordem cronológica do jogo. São Paulo conseguiu uma vitória importante. Aliás, a gente falou do Maicon ontem. O God of Zaga não jogou bem, né? E o São Paulo consegue uma vitória importante, fora de casa. E está aí na briga, coladinho com o Palmeiras, depois de um começo de ano tão complicado nos bastidores. Os bastidores do São Paulo, na verdade, ainda estão complicados, né? Com muitas polêmicas na política, mas dentro de campo o time aos poucos, com Crespo, vai dando uma resposta. Me arrisco a dizer, Carlão de Freitas, que esse é o melhor recorte do Crespo como técnico do São Paulo. Conseguiu se fechar, né, diante dos problemas políticos. O início da temporada foi difícil para o São Paulo, né? Aquela derrota para o Mirassol. E a própria vitória contra o São Bernardo, logo na sequência por 1-0, mas foi cercada de problemas e protestos, né? Mas a partir de então, São Paulo se recuperou, se fechou, né? O Crespo impondo a filosofia dele de trabalho, os 3 protagonistas aparecendo muito bem, o Lucas, o Caleri e o Luciano. Ontem um time mesclado. Ontem nós falávamos, né? O Lupe chamou atenção pro Danielzinho, como acertou esse meio campo, junto com o Marco Antônio, o Bobadilha também aparecendo, né? Potencializando aí o que ele tem de melhor. E o São Paulo vai indo bem. Não sei se tem fôlego até o final para brigar por título brasileiro, mas vive um grande momento. Agora, pensando em Campeonato Paulista, por este momento que vive, por se tratar de um jogo só, tem plenas condições de fazer frente ao Palmeiras na Arena Barueri, que começou legal e hoje lidera o Campeonato Brasileiro, né? Há algum tempo, acho que desde a época do Diniz, que o São Paulo não liderava o Campeonato Brasileiro, e agora não é uma liderança isolada, mas pelo menos sente ali o gostinho da primeira colocação do Campeonato Nacional. Aí, Fábio Chaibo, São Paulo chega também mais embalado, né? Para a decisão do domingo contra o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco, mas um baita resultado fora de casa, Chaibe. 8 jogos invicto São Paulo, né? 8 jogos sem perder desde aquela derrota justamente para o Palmeiras e coincidência ou não, desde a entrada de Rafinha como diretor técnico de São Paulo também. O Crespo, que após aquela partida, aquela derrota contra o Palmeiras, falou que 45 pontos no Brasileirão era a meta do São Paulo. Parece que não vai ser assim. O São Paulo tá bem, começa muito bem esse campeonato e agora temos nas 3 primeiras colocações justamente os 3 times de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo e Corinthians aí fazendo um bom início de Brasileirão. Você lembra do atacante Matheus Peixoto, que jogou na Ponte Preta? É o sósia do André Procópio. Sósia do André Procópio. Você sabe qual é a mistura do atacante Matheus Peixoto
e do meio-campista Cauli, que ontem marcou o gol. Cauli Peixoto. Cauli Peixoto. Aê! Você foi muito bem agora. Obrigado. Você leu meus pensamentos, cara. Isso foi aí. bom, né? Foi bom. Foi de uma criatividade enorme. Eu trabalhei no período da manhã ao lado de Carlos, que ficou com vergonha de destacar, e eu não tenho vergonha. Eu levo a vida numa grande autoestima. Um livro aberto. Diante do que foi o jogo ontem no Mineirão, Carlão de Freitas, o Cruzeiro deixou escapar a vitória. Deixou escapar, principalmente no que o Dorival Júnior disse, né? Um primeiro tempo instável do Corinthians e o Cruzeiro teve bons momentos, né? Conseguiu amassar o Corinthians, mas aí no segundo tempo veio o Corinthians copeiro, se aproveitando também da expulsão do jogador do Cruzeiro e num gol ali do Choca, né? De cabeça. Um escanteio bem cobrado pelo Garro, o Corinthians empatou e aí teve possibilidades até de virar, foi pra cima do Cruzeiro, mas não teve tempo. Mais uma vez, aparecendo esse Corinthians resiliente, um Corinthians paciente demais e esse Corinthians copeiro, que quando o jogo se apresenta de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa, o Corinthians dá boas respostas e ontem eu acho que um pontinho conquistado, um pontinho para ser valorizado aí pelo Alvinegro de Parque São Jorge. A expulsão do jogador do Cruzeiro também teve um impacto gigantesco, William, né? E o Corinthians por pouco não vira o jogo, né? Num cruzamento, né? Um cruzamento, o Memphis. Aliás, o William que tomou o primeiro cartão por uma bobeira. Né? Que ele simulou um pênalti. Foi xarope ele no faz primeiro parte cartão. daqueles jogadores, né? O William, e aí depois, Luciano, depois tomou outro cartão. Então assim, chato. Foi uma... Marlon, o lateralzinho do Cruzeiro. Marlon do Grêmio. Do Grêmio, chatinho também. Foi uma expulsão de xarope, Essa questão de simulação, inclusive a gente vai falar do jogo do Guarani. Mundo, né? Teve também no jogo do Castanhal, o rapaz lá foi tentar simular um pênalti e não conseguiu. Acho que era o 15, né? Porque eu só consegui ver o número 15. Não, era o Ramon. Era o Ramon? Hoje, com o VAR, a gente tá falando de dois campeonatos diferentes, né? A Copa do Brasil, que o Guarani disputou ontem, foi eliminado, não tem VAR, e mesmo assim o jogador foi tentar cavar um pênalti e recebeu o cartão amarelo. Na Série A, na Série B, na Libertadores, na Copa do Brasil, quando o VAR tiver em ação, o jogador, ele precisa ter a consciência que essa questão de malandragem, de simulação, cara, isso não tem mais. Até em cima disso, se o VAR tivesse chamado o árbitro no pênalti do Palmeiras. Também achei que poderia ter chamado. Mas enfim, eu acho porque ali foi a velocidade. Eu acho que o VAR é inconclusivo nesse lance, porque um lance bem... você consegue, vai depender muito da tua ótica, você consegue enxergar e da velocidade do você consegue não enxergar, você consegue enxergar que forçou, mas a questão do simular, tipo assim, você encosta ou você cai na área, não vai, a arbitragem hoje não vai mais cair tendo câmeras espalhadas por todos os lados do campo. Já entrando no assunto Palmeiras, sabe, Chaib, o que eu tive de impressão do lance é que o Vitor Roque foi inteligente. Sim. Porque no momento que ele dribla o Fábio, ele percebe que ele perde um pouquinho do contato com a bola, e aí ele dá uma atrasada no movimento dele, o Fábio chega afoito e tem o toque. E antes ele chamou contato veio. Nossa, antes do Chaib, eu percebo também, mas tem a outra câmera, tem outra câmera aqui de trás. Também que o pessoal do VAR não tá entrando muito nesse tipo de tipo assim. Parece que é uma recomendação, né? Tem a questão da velocidade do lance. No VAR frame, para. Cara, ali são milésimos de segundos, não tem como você saber. E outra, o Vitor Roque ia ficar em condição de fazer o gol. Eu acho que até pro Fabião, né? Mas eu acho que o Vitor, ele foi inteligente, né? No que o Júlio disse, ele foi malandro. Mas eu acho que o VAR poderia ter entrado sim. É um lance que cabe a conversa, cabe a resenha. Melhor pro Vitor, o VAR não veio, o Vitor Roque bateu muito bem. Ô, Fábio Charme, esse menino é chato, hein? No melhor dos sentidos. Cara, ele é muito forte, ele é difícil de ser marcado, hein? Parrudo, né? Carrancudo, Tá louco. vai pra cima dos zagueiros também, dá muito trabalho pros zagueiros. O Palmeiras começou muito bem o jogo ontem, mas o Júlio, você falou no começo do programa sobre a máquina do Palmeiras, mas ontem contou mais com a sorte e também com a boa atuação de Carlos Miguel do que propriamente uma boa atuação mesmo. O Palmeiras fez 2-0 muito cedo, mas depois disso o Fluminense mandou no jogo, poderia até diminuir a partida ainda na primeira etapa, poderia ter empatado. Opa, isso aí é... Isso, na segunda etapa o Fluminense foi pra cima novamente, mas não empatou, mas o Palmeiras acabou fazendo 2-0 e parou, né? Mas essa vitória foi suficiente para a liderança do campeonato. A quem interessa calar o Fábio Scheiber, né? Cara, gostei do Flusão, hein? Cara, o Fluminense é um bom time, né? Nossa, ontem tava... Gostei. Tinha aquela especulação pré-jogo sobre o Ganso jogar de falso 9. O Ganso, né? nossa, joga mas é um elenco interessante, cara. O Lúcio conseguiu
pouparam alguns jogadores, tinha aquela preocupação, porque o jogo contra o Vasco foi também no sintético, né? O jogo contra o Palmeiras também, então ia desgastar muito o time, tem uma decisão pela frente, e aí a escolha do técnico foi também de preservar algumas peças. Mas eu gosto muito eu sou fã de Paulo Henrique Lima, Nossa, né? mãe. O Ganso. Que maravilha. Sou fã, desde 2009. E esse Acosta é muito bom de bola também, Muito cara. bom jogador. Baixinho, Acabou chato. machucando, atrapalhando o planejamento do Fluminense, mas gostei. O Martinelli mesmo errando também no primeiro gol do Palmeiras, né? Dando o passe ali na saída de bola, um passe errado. Mas muito bom jogador, dá uma movimentação. O Guga colocou o Samuel Xavier no banco e jogou bem ontem. Travou um duelo legal com o John Arias no segundo tempo. Mas gostei do Fluminense. Gostei. Eu acho que é um time que vai brigar fortemente por Copa Libertadores. Título, eu acho. Daqui a pouco o Malvadão ressurge aí e vai ficar na briga com o Palmeiras, mas eu acho o Fluminense dá pra brigar com o Cruzeiro ali pela terceira colocação. Boa. Ô, Julio, Pois não, antes Chebe. do repórter CBN, Vai. Antes do repórter CBN, só falar o fato pitoresco que aconteceu ontem também, curioso também, né, no Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras saiu 2 vezes, saída de bola, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, foi o Palmeiras que saiu jogando. Algo que tanto o VAR quanto a arbitragem também, tanta gente trabalhando na arbitragem, não conseguiu perceber, né? Algo totalmente estranho para uma Série A de brasileiro. Verdade, bem lembrado, Fábio Scheib. Bom, gente, 11h31, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani eliminado na Copa do Brasil e da Ponte Preta. Repórter CBN. Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Subiu para 4 o número de denúncias de abuso contra o desembargador de Minas Gerais, que chegou a absolver um homem de 35 anos, condenado em primeira instância, sob acusação de estuprar uma menina de 12 anos. De acordo com o portal G1, mais 2 pessoas prestaram depoimento ao Conselho Nacional de Justiça na quarta-feira. Em um primeiro momento, o Majid Nawef Lawar entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença de 9 anos e 4 meses de prisão. Ontem, no entanto, o magistrado mudou de ideia e condenou o homem e a mãe da garota. A menina está com o pai. No Paraná, a Polícia Federal faz uma operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Até o momento, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Curitiba. Os investigados são suspeitos de estupro de vulnerável, produção, venda e compartilhamento de imagens de abusos na internet. A investigação começou depois de informações recebidas da Espanha e da Alemanha. E o secretário americano de Estado, Marco Rubio, disse que o país vai investigar um incidente entre militares de Cuba e uma lancha da Flórida. Segundo a Havana, as forças cubanas mataram 4 pessoas e feriram 6, depois de os tripulantes da embarcação abrirem fogo. Rubio afirmou que a lancha não estava em nenhuma operação oficial. De acordo com Cuba, 2 sobreviventes disseram que pretendiam realizar uma infiltração com fins terroristas. Na lancha havia fuzis, pistolas e coquetéis Molotov. As 10 pessoas que estavam na embarcação eram cubanas, com residência nos Estados Unidos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos falar do Guarani já então, sobre Copa do Brasil. Ontem a eliminação contra o Castanhal fora de casa, 1-1 no tempo regulamentar e nos pênaltis. Kevin errou o pênalti do Guarani. Aliás, o Kevin não tem ido bem também, não quero crucificar aqui também, né? O garoto tem muito talento pela frente, mas desde aquele gol contra o Santos, existe uma insistência para que o Kevin tenha mais minutos e até então não correspondeu e tem entrado muito mal nos jogos. De qualquer maneira, foi uma fatalidade, né? Não bateu mal o pênalti, a bola explodiu no travessão, não entrou. E o Guarani está eliminado pro Castanhal, Lupe. Ô Júlio, você fez um recorte, né, que foi determinante para a eliminação do Guarani na Copa do Brasil. Só que antes dos pênaltis, o Guarani teve mais de 90 minutos para vencer o jogo e mais uma vez uma atuação bem ruim do Alviverde
No tempo normal, o empate em 1-1. O Daniel GTA, que eu já tava alertando aqui há um bom tempo, e você e o Carlão, nem aí pra mim. Verdade. Artilheiro, foi lá e fez um gol, mas também uma falha do sistema defensivo do Guarani, que conseguiu o empate com o Luca, depois de uma bola parada, o escanteio, o Rafael de cabeça mandou pro meio do pagode e o Luca mandou a bola pro fundo da rede. Empate no tempo normal, o goleiro Tom também se destacou durante o segundo tempo. O Emerson deu 2 chutes, 2 faltas, o goleiro do Castanhal fez 2 excelentes defesas e no último lance o Cachoeira lançou o Herbert, mas ele não conseguiu marcar o gol da virada e consequentemente que daria a vitória ao Guarani. Decisão foi para os pênaltis. O Castanhal teve 100% de aproveitamento e o Kevin, como o Júlio destacou, acabou perdendo a cobrança e o Guarani está fora da Copa do Brasil 2026. Além da eliminação, o Guarani deixa de arrecadar mais de R$950 mil. A premiação destinada pela CBF aos clubes classificados. Depois do jogo, o técnico Matheus Costa lamentou a eliminação do Guarani e deixou o futuro em aberto no comando da equipe. Lamentável, situações vividas, o Guarani tem passado, né? Porque é longe daquilo, da grandeza do Guarani. Acho que nós falhamos em um lance isolado no início da partida, que culminou no gol. Depois tivemos chance para empatar, até o gol de empate. Tivemos volume, procuramos fazer o gol da virada, tivemos oportunidades para virar o jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No final do jogo fomos pro abafa buscando a vitória. Infelizmente não convertemos as situações criadas em gol. Levamos a disputa por pênalti. A gente sabe quando a gente leva a disputa nos pênaltis é um pequeno detalhe. Eles tiveram uma batida no travessão que entra, nós tivemos uma batida no travessão que não entrou. Então é focar no que o Guarani tem para o seu futuro agora, que é o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B, e agora é somente uma competição e se estar totalmente o clube todo voltado para o grande objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. Não houve conversa nenhuma, até porque o foco nosso era 100% a competição que nós tínhamos agora. Até porque passando de fase hoje, a gente ainda teria mais um jogo antes do Brasileiro. Agora acredito que é de fundamental importância o quanto antes o clube se planejar para a competição que tem, que é o grande objetivo da temporada, que é essa classificação à Série B, e agora eu vejo que é o momento, porque é a próxima competição do clube e é o único foco que o clube tem agora nesse momento. Esse é o técnico Matheus Costa, e o impacto da eliminação também tem aí um desenrolar a respeito dessa situação envolvendo o treinador do Guarani. Ele tem contrato até o fim do próximo mês, até o mês de março. Não sei, mas no feeling não deve ficar, porque mesmo ele não querendo colocar o peso de 2025 nesse momento do Guarani, isso tem um impacto gigante. A derrota nos derbys, o não acesso. Entendo a justificativa do Matheus depois do jogo contra o Palmeiras, que ele mostrou um cenário quando chegou que era totalmente difícil do Guarani, até em termos de classificação. Ele conseguiu colocar o Guarani no quadrangular decisivo da Série C do ano passado, só que não conseguiu acesso, e ainda com 2 derrotas para o principal rival, 2 derrotas para a Ponte Preta. Vem o Campeonato Paulista, uma campanha de permanência, mais uma decisão que teve contra o Botafogo e o Guarani não conseguiu a classificação. E outra, você não pode deixar para decidir contra um Palmeiras na Arena Barueri e em 2025 num clássico contra a Ponte Preta em pleno estádio Moisés Lucarelli. Então esses pontos, Júlio, Carlão, Fábio Scheibe, eles pesam numa definição da diretoria. A torcida já perdeu a paciência, pelo que eu vi aqui em rede social, e o Matheus Costa, no feeling, tá? Não começa a Série C à frente do comando técnico do Guarani, a não ser que algo muito forte aconteça durante esse mais de um mês que o Bugre tem de preparação até o duelo contra o Maranhão. É difícil, é realmente uma situação muito delicada. Eu acho que o cenário cada vez mais é para uma saída do Matheus, porque na verdade a discussão é se renova ou não, né? Porque se o Guarani entender que acabou o ciclo do Matheus, basta não renovar o contrato. Se o Guarani entender que o mercado não oferece opções melhores no momento,
aí vai e oferece uma renovação, cara. Eu nunca sou favorável à interrupção de um trabalho, né? Porém, no futebol a gente sabe que o que move é o resultado, o que move é a postura da equipe e infelizmente esses aspectos que o Lupe citou, nós estamos debatendo há algum tempo, né? O Guarani, sob o comando do Matheus, está com dificuldade em decidir. Não sei o que acontece, não sei se ele não consegue incendiar o vestiário, não sei se ele não consegue passar o tamanho das decisões que o Guarani enfrentou de 2025 para cá. Ontem, eu não vou nem entrar na questão dos pênaltis, eu acho que acontece do menino errar, concordo, não tem jogado bem, mas ainda é um garoto, isso acontece com os melhores jogadores, a situação do Kaique também, que errou todos os lados, eu não vou entrar nesse mérito dos pênaltis, que é um caso à parte, mas eu vou entrar assim, na atitude do Guarani, ou na pouca atitude, né? Hoje, gente, o futebol tá muito igual, não adianta você ir a Castanhal como o Guarani Futebol Clube, como campeão brasileiro, como uma equipe de Série A1 de Paulista, que com esses aspectos você não vai ganhar o jogo. Você vai ter que se desdobrar, vai ter que jogar, vai ter que competir, vai ter que dar uns pontapés de vez em quando, como o time do Castanhal deu, né? E foi só um termômetro do que vem a Série C. Série C é exatamente o que aconteceu ontem, gramado ruim, campo acanhado, pressão de torcida, viagem difícil, é assim que o Guarani vai ter que viver esse 2026. Então a maneira, não vou dizer blasé, mas a maneira pouco interessada do Guarani no jogo de ontem que me deixou assim, meio pé da vida. Porque o Guarani, ele começa o jogo, o sistema defensivo em Nárnia, né? O gol que toma é um absurdo. Todo mundo, desde do Kaique, passando pelos dois laterais e o miolo defensivo. E depois os erros, eles continuam, os erros defensivos. Mas aí o Guarani se assentou, ofensivamente funcionou na primeira etapa em alguns momentos, tanto é que empata e teve mais chances até de virar a partida. Agora, no segundo tempo, a falta de atitude foi terrível, né? Fica ali, cozinhando o galo, toca aqui, toca colar, não consegue definir o jogo e levou para os pênaltis, aí é uma loteria. Então, estas situações de fracassos nas decisões ou na hora do agora, eu acho que isso pode interromper o trabalho do Matheus. Vamos enumerar aqui os 2 derbys e o jogo contra o Náutico, né? Ano passado, que eu acho que esse foi o X da questão. Você não matar o Náutico e ter que subir a avenida para ter que ganhar do rival daquele estado que tava a Ponte. Era difícil. E aí nesse Campeonato Paulista, depois de tudo que aconteceu, as 3 vitórias consecutivas, uma no derby também, que quase, né? Ganhou porque não existia o outro time. Porque a Ponte, mesmo com arremedo de time, conseguiu equilibrar e quase leva um pontinho ainda embora pra casa. Então já quase que deu, acho que se não ganha o derby, já cairia ali. E aí, gente, tem um jogo contra o Botafogo, cara, a Ponte tinha caído, a gente sabe da rivalidade, o Brinco de Ouro tava lotado, aquela atmosfera positiva, muita festa, o Guarani vinha numa boa fase. Cara, tem que ganhar do Botafogo. Você não vai deixar pra decidir lá em Barueri. Tudo bem, deixou uma boa impressão e tal, mas não vai ganhar do Palmeiras lá em Barueri, o Palmeiras ali com quase um time completo, fica muito complicado. Então, acho que estas situações de um Guarani fracassar na hora da decisão, eu acho que isso pode interferir na permanência do Matheus. Eu acho o Guarani muito frio na hora de encarar um jogo decisivo, na hora de encarar um desafio. Acho que tem que mexer com esse vestiário, entrar com aquele T grandão pra vencer as partidas, pra vencer esses desafios, algo que não aconteceu ontem. Pois não, Fábio Scheibe, quero ouvi-lo sobre a eliminação do Guarani. Eu classifico o Scheibe como vexame e com todo respeito aqui ao Castanhal. Ontem alguns torcedores lá do Pará ficaram bravos, porque nós mencionamos isso, mas gente, é pra ganhar, pô. O Guarani tem uma folha hoje beirando 2 milhões de reais. O Guarani hoje é um time de Série C, o Castanhal vai jogar a Série D ano que vem. O Guarani, enfim, é incomparável. Desculpe, mas não dá pra comparar. A obrigação mesmo fora de casa, campo pesado, era do Guarani. Tanto que o Guarani exigiu 4 grandes defesas do goleiro Tom, teve 2 bolas na trave, né? Perdeu nos pênaltis, tem tudo isso. Só que ontem era pra ter vencido o jogo, Fábio Scheibe. E pagou muito também pelo começo ruim, né, de jogo. O Castanhal marcou o gol logo no início também, acaba complicando a situação. Lógico, o Guarani empatou ainda, tinha todo o segundo tempo, o restante da primeira etapa, mas jogou muito mal. O Tom fez grandes defesas, a gente estava no jogo também, a gente viu o goleiro se destacando também, mas o Guarani não podia deixar passar e levar para os pênaltis. Eu não concordo muito com essa questão de loteria. O Guarani está muito pressionado justamente por ser o clube maior ali, o clube grande mesmo nessa classificação, e o Castanhal jogou, parecia que tinha treinado o pênalti há um mês ali,
Os jogadores bateram muito consciente, muito forte também. Bom, os pênaltis muito bem batidos. E o Guarani entrou pressionado, acabou perdendo o pênalti e resultou nessa eliminação, que eu acho que para mim fica insustentável justamente a situação do Matheus Costa, né? A gente sabe que ao longo do Campeonato Paulista também, até pela torcida, até pelo próprio WhatsApp aí da rádio também, que é o termômetro também da torcida, muitas críticas ao Matheus Costa, depois daquelas 3 vitórias no Paulistão também, e agora com essa desclassificação para um time quase sem muita relevância no futebol nacional, a situação do Matheus Costa, para mim, fica insustentável. E essa questão que você trouxe de não ser uma demissão, de não só prorrogar o contrato, acho que vai facilitar as coisas justamente para a diretoria do Guarani tomar essa decisão, viu, Julião? E outra coisa, resolver a lateral, né? Resolver a lateral. O Cicinho acho que não vai ficar e está lesionado. O Cicinho não foi tão bem assim no Guarani, mas pra Série C, urgentemente um lateral. Rafael tem quebrado o galho, como o zagueiro vai bem, por cima é um cara importante dentro do grupo, mas não é lateral. E pra Série C vai ter que arrumar 1 ou 2. Chegou o Ian aí de novo, né? O que era da base, retornou, mas não sei se tem aí, né, uma bagagem pra segurar o Rojão com a camisa 2 do Guarani, mas tem que ir ao mercado arrumar um lateral, porque com o Rafael e com o Ian, eu acho que o Guarani não toca de uma maneira positiva, não. E tem um outro detalhe, né, Júlio? Hoje é dia 26, a tabela da Série C que foi publicada, a estreia do Guarani contra o Maranhão vai acontecer 4, 5 ou 6 de abril, ainda não tá definida. Só que essa situação do Matheus Costa, ela tem que ser definida no máximo amanhã. Sabe por quê? Vamos puxar um histórico recente? Sim, desde o Claudinei lá, lembra? É isso aí que eu ia chegar. O Claudinei, ele ficou quase 40 dias treinando com a equipe. Ele fez uma pré-temporada no meio da temporada e aí, se não me engano, uma derrota pra Chape, né? Aqui no Brinco. Na segunda rodada do campeonato, porque o Guarani estreia contra o Vila e aí depois joga contra a Chapecoense. Aquele jogo maluco de expulsão. Teve uma expulsão e o Guarani perdeu por 1-0, que teve um gol que depois foi anulado, né? E aí 40 dias o treinador teve de preparação para ser demitido com 2 jogos. E aí veio um outro profissional, acho que quem que veio? Eu não me lembro agora. Não. Humberto foi? Não sei. Não sei, agora não vou conseguir lembrar. Enfim, esse é o primeiro episódio. Segundo episódio, ano passado, o Maurício, né? Maurício Souza faz o Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista desesperador. O Guarani não é rebaixado, tem mais um tempo para estreia na Série C. O que acontece? 2 jogos, demite o treinador. Agora, 1 mês novamente. E esse planejamento tem que ser feito de forma organizada e que ou com o Matheus ou sem o Matheus. E tem que ser definido, na minha opinião, acho que até amanhã, no máximo, tá? No máximo. Se o Matheus não for renovar, agradece ele, paga o próximo mês que ele tem salário e já vai atrás de novo o treinador para ele fazer essa pré-temporada, no meio da temporada, visando a estreia na Série C. Mas que seja um treinador que seja contratado com convicção, para que não tenha essas trocas no meio do caminho. Aliás, convicção no futebol tá difícil, né? Acho que vale explicar, né? O Guarani tem mais um mês, salvo engano, de vencimentos aí pro Matheus Costa. Se a opção for por não mantê-lo, basta aí acertar esse mês ou 2 meses restantes aí no contrato dele. Fato é que eu acho que em caso de permanência o Guarani vai ter que fazer uma manobra muito grande para trazer a torcida para perto dessa decisão, porque eu acho que o meu grande ponto aqui sobre o Matheus Costa é que ele tem uma rejeição hoje maior que uma aprovação. Isso, cara, pesa, porque vai ter um jogo no Brinco, a estreia contra o Maranhão, aí depois o segundo jogo é em casa, esqueci agora contra quem? Volta Redonda, jogo em casa. Tá lá 30 minutos, 0-0, o gol não sai, de repente sai um gol do Volta Redonda, uma pressão do Volta Redonda, a torcida já vai pegar no pé. Mas essa rejeição, Júlio, eu acho que essa própria rejeição carrega de 2025, né? Eu acho que é mais sobre o derby do que a campanha, não porque a gente sabe da rivalidade, perder derby é terrível, o cara, ele esquece até que não subiu, ele lembra do que ele perdeu e no caso do Guarani a falta de atitude nos confrontos, né? Então ele traz essa mágoa, ele carrega essa mágoa. A diretoria teve a convicção, eu acho que com relação ao Paulista, a diretoria teve a convicção com o Matheus. Agora, da maneira como está, né? Você citou aí as redes sociais, Fabião teve o termômetro do nosso Zap ontem, aqui nas nossas resenhas aqui com os bugrinos da televisão, os meus amigos também bugrinos, cara, é unânime o questionamento sobre o Matheus. Agora, foi o que o Lupe disse, se for pra ficar com o Matheus, que tenha convicção que segure o Rojão também, que saiba controlar a arquibancada.
Agora, se for para interromper o trabalho, se for para não renovar o contrato, então que decida já e rapidamente já contrate um outro profissional, porque tem muitos dias para trabalhar numa competição dura. A gente tá achando que o Guarani vai nadar de braçada, mas o termômetro que tivemos ontem lá em Castanhal me deixou um pouco mais receoso. O Guarani vai ter que ter atitude firme para fazer uma boa Série C e subir, claro, né? É isso. Bom, 11h50, a gente fica aguardando então os próximos passos do Guarani. Estreia só em abril. Então a torcida do Guarani vai passar aí março, sem jogos, na expectativa aí de reforços, de montagem de elenco, de manutenção ou não da comissão técnica. Então março do Guarani será todo ele para o planejamento da Série C e também para novidades de SAF, que ainda não tem, tá? Ainda não temos absolutamente nada em relação às novidades da SAF. 11h50, voltamos já. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Olha, foi com um pequeno susto que Campinas estreou com vitória no Sul-Americano de Clubes contra o Murano. O Murano deu um trabalho danado pro Vôlei Renata no primeiro set, mas teve vitória da equipe de Campinas. No segundo e no terceiro, um pouco mais tranquilo. 3-0 no primeiro jogo do Sul-Americano de Clubes. Jogo que aconteceu no ginásio do Taquaral. E agora é o seguinte: hoje o Vôlei Renata enfrenta o San Lorenzo da Argentina às 8 da noite. Se vencer, carimba o passaporte para a próxima fase, para a fase decisiva que acontece no sábado. A final do Sul-Americano está marcada para domingo, dia 1º de março, jogo decisivo às 8:30 da noite. E claro, fica a nossa corrente positiva para os comandados do técnico Horácio de Leu. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira: feijão carioca Pantera 1 quilo R$7,98. Molho de tomate Quero tradicional sachê 240 gramas R$1,39. Pão de forma Visconti tradicional 400 gramas R$3,69. Detergente em pó Omo lavagem perfeita 800 gramas R$10,98. Corra! Ofertas válidas somente para hoje, 24 de fevereiro. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Seu próximo carro está aqui na Valec Renault. Cardian a partir de R$99.990. Boreal, super lançamento da Renault, com condição imperdível para este final de semana. Taxa zero em até 36 meses. É isso mesmo, taxa zero em 36 meses para você sair com seu Boreal zero. Aproveite ainda, super valorização do seu usado e 5 anos de garantia. Venha para a Valec Renault, em Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Valinhos e Itu. Desacelere seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. (11h54) a chuva parou, Carlão. Acho que é um bom sinal pra mim aí, porque ficou aberto lá o cara, negócio. Você tá flertando. Você sabe que pra nós, você sabe que pra nós homens
né? Eu já vou externar o que a gente está conversando aqui. Cara, isso é um erro gravíssimo, né? Quando a gente esquece janelas abertas. Passe pro ouvinte o que você aprontou, Júlio. Não, que lá em casa tem uma varanda ali, eu sempre deixo ela a porta um pouco aberta por conta da nossa cachorra, pra ter mais espaço, né? Pra ela, ir ali na varanda, tomar um sol. Só que aí começou eu falei, a chover, caramba, a janela eu entrei aberta. no carro vindo pra cá, eu falei, cara, não tem a menor chance de não chover hoje. Só que eu já tava atrasado. Cara, E aí ficou aberta a porta lá na varanda, Isso é lá, e a gravíssimo. chuva arrebentando aqui no São Gabriel, eu moro perto. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo Não, certo. já deu certo. Já Se deu. você ficar com essa sensação, vai dar. Não, já deu certo. Capaz da Meg, que é a nossa cachorra, ter percebido, falou assim, não, vou ajudar Boa. o Júlio. Ela veio com as patinhas e fechou a porta. Exatamente. Eu acho que ela fez isso. Isso pode acontecer. Pode Quem acontecer. nunca? Ô, Lupe. Vamos lá. Vamos lá, meu caro. Ontem, gringos da macaca foram apresentados, né? A gente já trouxe aqui a lista completa de estrangeiros que jogaram pela Ponte. E agora a grande missão do Palacios e do Saravia é de quebrar esse paradigma que jogador estrangeiro não consegue jogar na Ponte. O histórico, ele é totalmente negativo. Quem sabe o Saravia uruguaio e o colombiano Palacios, eles possam aí escrever uma história diferente no estádio Moisés Lucarelli. Peço a compreensão para você que não entende aí o espanhol, principalmente do Saravia, que está na primeira experiência no futebol brasileiro. E ele falou um pouquinho, né, das características e dos jogadores que ele se inspira para, quem sabe, tirar um proveito e colocar em ação dentro de campo. Bien, mi carrera comienza en juveniles de Peñarol, hago toda la juvenil hasta tercera, voy en préstamo a Racing, hice 6 meses en la B jugando y después vuelvo a Peñarol donde me quedo 2 años, después salgo a Gimnasia, de Gimnasia a Rusia y de Rusia a Belgrano y ahora acá en Ponte Preta. Lo que espero de mí es un paso muy grande para mi carrera, entrar a la liga brasilera acá, que es una liga muy competitiva donde tanto la A como la B como la C juegan muy bien, hay mucho juego, mucha lucha y nada, sacar mi mejor versión para ayudar al equipo. Mi ídolo desde que yo empecé a jugar siempre fue Ronaldinho, lo seguí mucho, hasta el día de hoy lo sigo, pero la verdad que me gusta mucho el estilo de juego de Thiago Alcántara, más no soy tanto como él, pero me gusta mucho. Bom, esse é o Saravia uruguaio, ele com muita dificuldade, mas deu pra entender que o Ronaldinho e o Thiago Alcântara são jogadores que ele se inspira. Baitas referências, tá? Boa. Cara, o Thiago Alcântara jogou muita bola, cara. E, querendo ou não, tem um pé no Brasil, né? Exatamente. E eu até perguntei depois, né? Falei sobre aquela situação de que o melhor jogador no Brasil, ele é uruguaio, Arrascaeta. Cara, você precisa ver o sorriso que ele deu, porque... Um sorriso estampado no rosto. Um sorriso estampado no rosto, porque eu acho que isso Falou traz... pra ele? Falei. Ele concordou, porque ele trouxe uma característica do Arrascaeta muito interessante. Ele disse assim, que lá no futebol uruguaio, o jogador, quando é formado, o jogador de meio campo, ele aprende tanto a criar, mas a defender. E o Arrascaeta tem isso, né? Ele tem ajudado no combate, muito. no sistema de marcação, mas também tem aquilo que todo mundo espera do Arrascaeta. A questão da magia, das assistências, dos gols, e foi isso que foi destacado pelo Saravia. Já o Palacios já tá no Brasil há um pouquinho mais de tempo, e ele falou sobre esse acerto com a Ponte Preta e a experiência que ele teve no Red Bull Bragantino, o seu último clube. Eu cheguei no Red Bull Bragantino no meio do 2024, aí fez meu trabalho e agora estou chegando aqui para aportar meu futebol e me falaram muito sobre como é a estrutura do time. Aí eu fiquei muito feliz porque meu futebol é primeiramente dá forte, então eu gostei muito e fiquei muito apaixonado por isso. Eu espero fazer meu trabalho, né? Ajudar o time para subir a Série A e conquistar o título, que é o que tenho em mente. Na verdade, eu só treinei hoje com o time já, então eu não falei muito com ele, mas no que ele precisar, eu vou ajudar para ele entender as coisas e eu acho que, por minha experiência aqui no futebol brasileiro, posso aportar todo no futebol. Bom, com a apresentação do Saravia e também do Palacios, a Ponte já tem 3 jogadores contratados, né? O Justen renovou com a Ponte para a disputa da Série B.
Contrato dele de empréstimo do Fluminense. Mas acho que ele bidou pela primeira vez, tá? Não. É? Já tava. Boa. Não tava. Ele tava machucado e não foi registrado. É isso. O contrato dele foi registrado, perdão. Então ele agora tem o contrato publicado. Serginho foi embora. Serginho acabou de ser anunciado pelo Brasiliense, rescindiu o contrato que era até o final do ano. E a Ponte conheceu ontem o adversário da terceira fase da Copa do Brasil, vai ser o Guarani. Guarani não entra nesse negócio aí. Guarani de Bagé. Calma, eu tô falando aqui ainda. Guarani de Bagé é uma coisa, não tem nada a ver. O Guarani de Bagé, que é lá do Rio Grande do Sul, ontem venceu o Caxias. Calma, Júlio. Não, o tema de derby genérico me irritou hoje de manhã. Não, mas em nenhum momento eu usei esse termo aqui. Você precisa ter um pouco mais de calma. A Ponte Preta vai enfrentar o Guarani de Bagé, que é lá do Rio Grande do Sul, na terceira fase da Copa do Brasil. O Guarani de Bagé eliminou o Caxias ontem. Então é adversário perigoso, então. Caxias é bom time. Sabe o que tá jogando lá nos... É perigoso. Eliminou o Caxias, que era o favorito. Sim. Só que tá brigando pra não cair no Campeonato Gaúcho. Pra gente ver, essas questões... Quem tá jogando lá? Aonde? Você falou que sabe quem tá jogando lá? Não, o Guarani de Bagé tá disputando o quadrangular de permanência no futebol gaúcho. E eliminou o Caxias, que aliás... É time de Série C, igual o Guarani. Estamos atrasados. Amanhã a gente vai repercutir tudo sobre esses assuntos. Em nenhum momento eu falei derby genérico. Não é, porque quem tá falando derby genérico, esquece. Isso aí não existe, gente. Derby é um só. Guarani tem um só. Isso aí é o Guarani de Bagé. Que horas são? 12:01. Tchau. CBN Esportes Campinas.